Olá, eu sou a Natália, sou aluna no mestrado na Universidade Federal do ABC e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. O tema é a priorização de projetos de eficiência energética em industriais. Vamos comigo que eu vou explicar passo a passo o que isso significa. Vou começar falando sobre eficiência energética. Eficiência. A definição é atingir um determinado objetivo utilizando o menor número de recursos possível. Trazendo isso, então, para a geração energética, é possível gerar energia através de diversas fontes, diversas tecnologias, algumas que utilizam mais recursos naturais e outras que utilizam menos. Portanto, a eficiência energética, ela está pautada principalmente sobre dois pilares. Um deles é a própria utilização, ou seja, o fator humano, como nós usamos essa energia. Muitas vezes evitando um desperdício, evitando um uso indevido, isso já é parte da eficiência energética. E o segundo pilar são as tecnologias, os avanços tecnológicos que nos permitem ter elementos e instrumentos para gerar energia, a mesma quantidade de energia, utilizando uma quantidade muito menor de recursos naturais e, consequentemente, impactando menos o meio ambiente. Falando um pouquinho sobre projetos, são atividades organizadas e dedicadas a atingir um determinado objetivo. Portanto, eles têm início, meio e fim. Tem um objetivo, que no caso dos projetos de eficiência energética são transformar sistemas já obsoletos que utilizam uma quantidade X de recursos em sistemas mais modernos que vão utilizar menos recursos para gerar a mesma quantidade ou mais energia do que aquele sistema antigo. Os recursos, então, serão as tecnologias que teremos disponíveis, os recursos financeiros, mão de obra e o tempo, que vai se converter no prazo para a realização desse projeto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é uma autarquia que realiza a fiscalização de todo o mercado de energia elétrica do país. Portanto, ela também é responsável por supervisionar os projetos de investimento em eficiência energética. Esses investimentos, eles são regulamentados pela Lei 9.991 de 2000. Ela define que as empresas distribuidoras de energia elétrica do país, tais como a Light, a Enel, dentre outras, devem aplicar uma parte do seu lucro na melhoria do sistema energético nacional, ou seja, em projetos de eficiência energética, que são realizados por setores. Dentre outros, temos o educacional, baixa renda, poder público e o industrial, que é o foco deste estudo. Agora que já sabemos o que são os projetos de eficiência energética, vamos entender um pouquinho sobre a aplicação do método para priorizar, ou seja, para definir qual projeto é preferível em relação a outro. Essa decisão ela é bastante complexa e envolve diversos fatores, tais como a quantidade de recursos que foi economizado, a quantidade de energia que foi deixada de ser demandada, o impacto ambiental, dentre diversos outros fatores que merecem ser contabilizados no momento dessa escolha dos projetos. Portanto, esse método nos permite entender quais são as preferências dos tomadores de decisão. São eles que vão indicar para nós quais são os fatores que impactam nessa decisão e também qual a importância de cada um desses fatores. São os pesos que serão dados para esses critérios. Se um critério tem mais, menos ou tanta importância quanto o outro. A partir desses dados, é gerado um modelo que indica quais são as melhores opções para a tomada de decisão. É importante indicar aqui que esse modelo não tem o objetivo de indicar uma única solução, até porque não existe uma solução única. São soluções baseadas nas preferências que nos são passadas pelos tomadores de decisão. Portanto, o objetivo principal do meu trabalho, a razão de existir, é realizar a priorização dos projetos que recebem investimentos para melhoria de eficiência energética no setor industrial, considerando o maior número de variáveis possível que impacta no resultado deste projeto, e atribuir a estas variáveis um peso justo, proporcional, conforme lhes foi dados, né, pelos tomadores de decisão, que nesse caso vão ser especialistas na área de energia e pessoas ligadas diretamente a esses projetos. E, por fim, indicar então quais projetos são preferíveis, apresentam um melhor resultado em relação a outros projetos.
É isso. Eu agradeço a presença de vocês até aqui. Muito obrigada. Até mais.